Gente, pode sentar? Nós estávamos aqui conversando, e eu acho que a gente aprende muito quando tem uma boa conversa, né? Quando tem uma boa conversa, a gente aprende bastante, mais do que talvez muitas pregações até. Aliás, não sei se vocês sabiam disso, as pregações no Novo Testamento eram conversas, eram colóquios. Paulo, por exemplo, nas suas explanações, no Areópago de Atenas, diante de Festo, enfim, o que Paulo fazia era apresentar as ideias do Evangelho, era apresentar o Evangelho, e aí havia um debate entre essas ideias. E Paulo sempre contra-argumentava os argumentos dos gnósticos, dos agnósticos e todos os outros dos filósofos que compunham a sua audiência. E o texto que eu queria... E a gente estava conversando sobre a questão do carnaval, porque talvez muitos de vocês não saibam, mas o carnaval é uma festa cristã. Uma festa cristã. Uma festa com fundo cristão. Tanto que nós comemoramos, só recapitulando, a gente comemora na terça-feira a festa chamada Carnaval, que muitos dizem que é a festa da carne, por uma questão de comparar esta festa à festa carnal, vamos dizer assim, né, à natureza humana. Absolutamente não tem esse significado a festa, o Carnaval chamado festa da carne, por dar vazão à natureza humana. Carnal justamente porque se come carne. Havia uma grande festa com roupas típicas, com comidas típicas e tudo mais. Por quê? Porque na quarta-feira iniciava-se não só um jejum de carnes, mas um jejum de alimento. Até o dia, era um jejum de oração, de contrição, de lamento, até a Páscoa, onde se comemorava a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia e o Domingo da Ressurreição. No Domingo da Ressurreição, entregava-se esse jejum, celebrava-se novamente, porque agora Cristo ressuscitou. Então, todos esses significados acabaram se perdendo ao longo do tempo, porque eu tenho algumas suspeitas, né? A gente é muito... A gente brinca, eu brinco muito que eu falo o seguinte, que eu não tenho muitas certezas na vida, mas eu suspeito de muita coisa. Aliás, a única certeza que eu tenho é a certeza da morte. Nem da salvação eu tenho. Você fala, mas pastor, você não tem... Não, porque essa certeza não é minha, essa certeza quem coloca no meu coração é o Espírito. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus comunica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, essa certeza não é nossa. Essa certeza vem do Espírito, que testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Então, a única certeza que eu tenho, que Deus não tem, que Deus não fala, é a certeza que um dia eu vou morrer. Essa é a única certeza que eu tenho. Já nasci partindo dessa por uma melhor ou por uma pior, dependendo de alguns casos. Mas a certeza da salvação ela é concedida a nós através do Espírito Santo que nos testifica que somos filhos de Deus. Eu queria ler um texto com os irmãos, que está em Gálatas, no capítulo 5. Paulo está encaminhando para o fim da carta, né? A gente já tem o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas, no fim da carta, ele diz assim, a partir do verso número 1 do capítulo 5. Portanto, e está aí a partícula para a conclusão, né? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Por quê? Porque os Gálatas, eles tinham uma comunidade judaica dentro da comunidade da Galácia. E esses caras estavam eles estavam ordenando que os cristãos convertidos fizessem a circuncisão e obedecessem certos ritos judaicos. E Paulo chega num ponto aqui, gente, que é interessantíssimo, que Paulo ele fala assim, então já que esse povo está falando tanto, por que eles mesmos não arrancam tudo fora? Por que Paulo está querendo dizer? O Paulo está falando que a carga da lei é boa nos outros. É aquela expressão que a gente fala muito, que é o seguinte,
Porque pimenta nos olhos dos outros é colírio, não é assim que a gente fala? Refresco. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui com a circuncisão e com outros ritos judaicos que ele está dizendo assim. Então, assim, gente, perceba, então ele está dizendo assim, olha, Gálatas, sabe de uma coisa? Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Pois verdadeiramente Cristo nos libertou. E permaneçam firmes nessa liberdade. E a liberdade que Paulo está falando aqui é uma liberdade de consciência. E aí é o ponto que a gente vai querer conversar um pouco com vocês nesses minutinhos que a gente tem da tarde aqui. Prestem atenção, verso 2. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, olha aí, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Então, beleza. Você quer ser circuncidado? Então volta lá para o Velho Testamento e segue tudo o que está falando lá. Essa é a lógica. Volto a dizer, pois se vocês, versos 4, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. E aqui, um termo que a gente popularmente usa muito, né? O que aconteceu com o fulano? O fulano caiu da graça. E a gente diz que o fulano caiu da graça porque pecou. Paulo está falando aqui que não é esse sentido de cair da graça, não. Cair da graça é voltar a ser religioso. Cair em pecado, todo mundo cai aqui, todo dia, mesmo quando não quer. Por quê? Porque pecado é uma questão de atitude. Pecado não é uma coisa que a gente contabiliza. Ah, quantos pecados eu cometi hoje? Não tem esse negócio. Pecado é uma coisa nossa. Pecado é o que a gente é. Tanto que Paulo vai dizer, sou pecador e sou dos piores dos pecadores. Por quê? Porque pecado é uma questão de essência. Por isso que nós precisamos morrer para ressuscitar em Cristo, porque nós ressuscitamos com uma nova natureza. Nós temos a natureza do pecado. Quando nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos, ainda que imperfeitos, mas nós já nascemos com a consciência nova do Evangelho. Por isso que Paulo está trabalhando aqui uma questão de liberdade, mas não uma liberdade de fazer tudo aquilo que você acha que pode fazer. É uma liberdade baseada na consciência nova do Evangelho. Você não precisa mais agora servir a Deus através dos ritos religiosos e de uma religiosidade assassina, de uma religiosidade morta, não só uma religiosidade morta, mas uma religiosidade morta que mata. Porque se você for para a religiosidade, você se afasta de Cristo. E se você for para a religiosidade, então que você cumpra toda a religiosidade e todo o rito da religiosidade. Só que daí você vai ter um problema. Porque a lógica do Velho Testamento é, por que você tem aquela quantidade enorme de leis no Velho Testamento? Porque se você cai em um, você cai em todos. Ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Tá, mas se você blasfemou a Deus em algum momento, você caiu em toda a lei. Toda a lei foi... Por isso que quando Deus vai oferecer a lei, Ele não oferece tábuas, Ele oferece uma tábua. É uma coisa só. É quando toda a lei está escrita ali. Então, se você caiu ali, você caiu na tábua, você caiu na lei. Entendeu a simbologia aqui? Ah, eu caí só em um argumento aqui. Não, você caiu em toda a lei, porque toda ela está escrita, toda ela é uma coisa só, é um conjunto só. Então, o que Paulo está propondo, o que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas? Gente, vamos acabar com esses usos e costumes que vocês estão querendo chegar. Porque vocês estão querendo chegar a Deus através dos usos e costumes, e não se chega a Deus através disso. Não se chega a Deus através da circuncisão ou de outros atos religiosos. Se chega a Deus através da graça. Se chega a Deus através de Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é por onde a igreja percorre para chegar a Deus. Deus é aquele que leva a gente até Deus. Não são as nossas boas atitudes, não são as nossas decisões, boas decisões ou más decisões, não são as nossas boas intenções. O mesmo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 que não há nenhum justo sequer.
Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Então não tem gente de bem aí no meio da sociedade, nem brasileira, nem mundial. Segundo Paulo. Agora, quem quiser discordar de Paulo, discorda do Paulo. Vai discordar de Paulo em Romanos, inclusive, vai discordar de um escritor bíblico. Por que isso? Porque Jesus é aquele que nos leva do pecado para a maravilhosa luz. Efésios capítulo 2. E ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Então aqui no capítulo 5 de Gálatas, que mais para frente ele vai falar sobre a questão de viver no Espírito, viver pelo Espírito, e ele vai fazer um contraponto dizendo o seguinte, olha, nós somos aqueles que possuímos dentro de nós, há uma guerra dentro de nós. E que guerra é essa? É a guerra dos desejos da natureza humana, ou popularmente mais conhecido aqui no linguajar mais nosso, de obras da carne, e o fruto do Espírito. E não são frutos, não está no plural, está no singular. É uma coisa só. Essas 9, ou entre 8, 9 categorias, ou gomos, vamos assim dizer, que Paulo diz aqui, a alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paciência e tudo mais que a gente conhece, a paz. Todas essas características, ela não é um fruto do Espírito, que daí a gente chama de os frutos do Espírito, não. Ele é o fruto do Espírito e todas essas características compõem esse único fruto. Quem tem o Espírito Santo, quem possui o Espírito Santo, ou quem é possuído pelo Espírito Santo, eu gosto mais dessa expressão, de ser possuído pelo Espírito Santo. Quem é possuído pelo Espírito Santo e vive pelo Espírito, ele desenvolve, em períodos diferentes da vida, ou em momentos diferentes da vida, esse fruto. Esse fruto vai brotando, esse fruto vai crescendo, esse fruto vai tomando forma e vai frutificando, vai trazendo sabor para a vida, significado para a vida. O fruto do Espírito é aquilo que traz significado para a vida do cristão. O cristão, o que é o cristão? Quem é o cristão? O cristão é aquele que manifesta o amor, que manifesta a paz, que manifesta a bondade, que manifesta a paciência, que manifesta o domínio próprio. O cristão é esse. Ele não manifesta uma só das características, ele manifesta todas elas. É o fruto do Espírito. Enquanto que as obras da carne, ou os desejos da natureza humana, que é uma tradução que eu gosto mais, que é da nova tradução aqui transformadora, os desejos da natureza humana está no plural. Por quê? Porque elas são muitas, elas são diversas, tem um leque de opções. Por que Paulo está fazendo esse paralelo? Porque é muito mais fácil você cair nos desejos da natureza humana do que propriamente você ir pelo Espírito. Por isso que só o Espírito, por isso que o fruto é do Espírito, não é nosso. E a obra é da carne, nossa, da nossa natureza. Nós fazemos isso. O que a natureza humana pode proporcionar? Paulo vai dizer o que a natureza humana pode proporcionar. Ele vai dizer, aqui, por exemplo, no verso 19, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Nós podemos produzir isso aí. Nós produzimos isso aqui. O que o Cristo produz? O Cristo produz isso. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria. Porque a natureza do Cristo, a natureza nossa aqui, pende para o pecado. Agora, quem nasceu da carne é carne, como diz João capítulo 3. Agora, quem nasceu do Espírito é do Espírito. E quem nasceu do Espírito produz o fruto do Espírito. Por isso que o fruto é do Espírito e não nosso. E o fruto do Espírito são toda aquela lista que a gente conhece. Agora, Paulo está falando dessa liberdade justamente para chegar nisso. Ele está abrindo, vamos dizer assim, espaço, ele está varrendo a área para ele poder colocar a mesa do banquete.
Ele está preparando o ambiente para dizer o seguinte: olha, gente, essa liberdade toda que vocês conseguiram de consciência é para que o Espírito tenha espaço para viver e tocar a vida de vocês. É liberdade de consciência, gente. Aquilo que a gente estava conversando aqui, inclusive, estava conversando com a Suzane. O que é mais fácil? Você controlar a pessoa pelo medo, pelo discurso do medo, ou você liberá-la, você discipulá-la, você acompanhá-la, você ensiná-la e liberá-la para que o Espírito continue fazendo a obra que ele está fazendo na vida dessa pessoa e que ela seja uma pessoa completamente livre, para que ela viva através da consciência do Espírito. O que é mais fácil? Você controlar a pessoa pelo medo. Você segurar a pessoa no cabresto. Porque daí a pessoa vai fazer aquilo que, de certa forma, vai te deixar confortável. Nós somos uma igreja, eu não estou falando de primeira IPI, eu estou falando de igreja cristã no século XXI, no ano de 2019, numa realidade de modernidade líquida, numa realidade de pós-verdade. Nós, igreja, nós estamos perdendo, se já não perdemos, a fé no Espírito Santo. Por quê? Porque se nós cremos no Espírito Santo, a gente não fica vigiando a vida do outro. Não fica vigiando a vida do outro. Por quê? Porque o Espírito vai dar conta. E o que a gente faz? A gente só discipula, a gente cuida um do outro, a gente ama um ao outro. A nossa função é essa. Função de salvar, função de direcionar, função de guiar e de consolar é do Espírito Santo. Uma igreja que crê no Espírito Santo é uma igreja que não se preocupa com a vida alheia. E nem controla a vida alheia. A única preocupação que a gente tem com a vida alheia é quando a pessoa está passando por certas necessidades e a gente se preocupa no sentido de que a pessoa seja cuidada. Nisso. Agora, cuidar da vida do outro, para saber, o que o fulano está fazendo? Você viu que o fulano, olha, você viu onde o fulano foi? Você viu onde o fulano viajou? Você viu onde o fulano... Tenha certa paciência, gente. Não dá, vamos amadurecer isso aí, sabe? Vamos crescer. Ficar nessa, de ficar preocupado no que o outro está fazendo, deixou de fazer, pelo amor de Deus, pô. Ninguém aqui foi formado em FBI, no FBI, como detetive particular da vida alheia. Né? E nem o FBI faz isso. Ele só faz isso quando há um crime, quando há uma coisa, eles são chamados. Nem nisso eles ficam se preocupados. Então, gente, pelo amor de Deus. Essa liberdade, é para essa liberdade que Paulo está falando. Não é liberdade de você fazer aquilo que você bem entender. Isso é o que a gente chama de libertinagem. E usa a graça como um travesseiro para pecar ainda mais. Paulo vai trabalhar isso em Romanos mais uma vez, dizendo o seguinte, então quer dizer então que que ele vai dizer, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele vai dizer assim, então quer dizer então, aí ele faz aquela jogada que ele sempre faz, pergunta retórica, né? Ele faz aquela pergunta retórica, aquele diálogo. Então quer dizer então que então eu preciso pecar mais para que a graça de Deus superabunde na minha vida, é isso? Não! Não! O que ele quer dizer é que, independentemente de sua natureza pecaminosa, o Senhor Jesus é infinitamente maior. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há situações que ele não possa salvar e libertar. É isso que o texto está dizendo. Ele não está dizendo para a gente sair daí para pecar à vontade. Então quer dizer que quanto mais pecado eu faço, mais a graça abunda sobre a minha vida, que não sei o quê. Não, não é isso. Isso é inclusive, pelo texto bíblico, é tentar a Deus. É tentar a Deus. É o lance de Jesus ser levado lá no pináculo do templo por Satanás, e Satanás dizendo o seguinte, pula daí. Porque a palavra diz que os anjos vêm segurar você, se você for o Filho de Deus. Qual que é a resposta de Jesus para ele? Não tentarás a Deus. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é que a consciência do Evangelho é que pauta a nossa vida. Então, hoje o pessoal fica muito assim.
Pastor, eu posso ou não posso fazer isso? Pastor, eu devo ou não devo fazer isso? Pastor, aí fica essas conversas. Assim, é legal, é bacana quando essas perguntas vêm de pessoas com dúvidas sinceras. Mas na maioria das vezes, esse negócio, por exemplo, o pessoal fala assim, pastor, eu posso ir numa festa, não sei das quantas? Ela já foi. Ela já foi. Ela está me perguntando isso apenas para chegar, para um travesseiro, para se sentir, então beleza, então está tudo certo, então está bem, eu fui, não sei o quê, tá. Eu já vou na lata. A pessoa fala, então pastor, eu posso? Eu falei, você já foi, né? Você já foi. Aí ela dá risadinha, fala, não sei o quê, tal, não sei o quê. Tá, e o que o Espírito Santo falou para você? Oi? Tem isso? Tem. Tem isso. Porque aquele que nasceu do Espírito vive pelo Espírito. É o Espírito. Gente, não tem esse negócio de ser dono do nariz mais. Acabou. O cristão não é, nunca foi e nunca será dono do seu próprio nariz. Porque o cristão, ou era antes, o nariz era do pecado, e quando ele confessou o pecado, agora o nariz pertence a Jesus. Então, assim, dono do nariz não é mais. Nunca foi e nunca vai ser. Então, o cristão, ele pauta a sua vida pelo Evangelho, por Cristo. É aquilo que Paulo vai dizer que é escravo por escolha. Tinha um costume judaico, inclusive pautado pela lei, que quando o servo, a tradução é servo, mas ali a tradução correta é escravo, quando o escravo, num contexto totalmente diferente da escravidão que nós temos hoje, que a gente vivenciou na história do Brasil e tem vivenciado até hoje, quando o escravo era liberto, ele tinha duas opções. A dele tocar a vida dele, ou dele ser marcado, era furada a orelha dele, era colocado uma argola na orelha dele, simbolizando o serviço voluntário e ad eterno daquele escravo para aquela família. Ou seja, o escravo também poderia escolher ser escravo para o resto da vida dele, servindo o seu Senhor. Quando a gente lê na Bíblia que o Senhor Jesus nos marcou, é essa marca que a Bíblia está dizendo. É a marca daqueles que servem o Senhor por livre e espontânea vontade, em adoração e gratidão, em serviço, em plenitude de vida. Não servimos a Jesus por obrigação, não servimos a Jesus porque Ele nos abençoa, não servimos a Deus porque Ele é bondoso, não servimos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, nós servimos a Jesus porque Ele é o Senhor Jesus e é o único a ser servido dessa maneira. Não tem. Se a gente for para o mundão, a gente vai se ferrar. Se a gente for para as filosofias, a gente vai se ferrar. Se a gente for para as ideologias, a gente vai se ferrar. O único caminho que não faz a gente se ferrar é o caminho que é o próprio Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Jesus é a própria encarnação da proposição do Evangelho. Jesus é o Evangelho encarnado. Para onde iremos? Para quem iremos? Interessante isso. Não sei se as irmãs lembram, eu preguei esse texto aqui num domingo. Para quem iremos? Pedro não pergunta para onde, porque onde se denomina lugar, mas ele está dizendo para quem? Quem é a pessoa? Quem? Quem é o caminho? O Senhor não falou que é o Senhor é o caminho? Então para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Gente, o convite do Evangelho é um convite para a vida. O Evangelho que não joga para a vida, que não joga para a realidade do dia a dia, para a realidade dos sofrimentos e dos alívios, das derrotas e das vitórias, dos sabores amargos e doces. Esse Evangelho que nos joga para essa... Se esse Evangelho não faz isso, não é Evangelho.
É o que a gente chama de evangelho, que Paulo vai chamar de evangelho anátema, maldito. Outro evangelho. Heteroevangelho. Porque esse evangelho de Jesus, ele não está preocupado se você vai ser abençoado, se você vai prosperar no seu negócio. Ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado nem com a tua saúde. Isso é ínfimo. Isso é parte da vida. O que o evangelho está preocupado é aquela velha e conhecida promessa que fazemos no casamento. É na saúde e na doença. É na riqueza e na pobreza. O evangelho é isso. Interessante que quando Jesus vai tratar do relacionamento seu com a sua igreja, ele faz o relacionamento do noivo com a noiva. Que é justamente essa aliança, que é na alegria e na tristeza, é na doença e na saúde. Vou me manter fiel a você. E eu vejo Jesus dizendo isso para a gente. E eu vejo a igreja respondendo isso para ele. É na saúde e na tristeza, Senhor. É na prosperidade e na escassez. É quando eu não posso e quando eu posso. É quando eu consigo e quando eu não consigo. É quando eu perco e quando eu ganho. E que nem a morte nos separe. Porque no nosso casamento é até que a morte nos separe, né? Aí no final a gente fala assim, nem a morte vai nos separar. Aí a gente recita aquele texto conhecidíssimo de Romanos, acho que é Romanos 8, né? Que diz assim que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os potestades, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade podem nos separar do amor de Cristo Jesus que está em Deus. É isso, gente. Evangelho é isso. Evangelho é isso. Assim, se a gente quer complicar, a gente consegue. Vocês estão vendo, a gente consegue complicar uma coisa simples. A gente, com as nossas ideias religiosas, para querer facilitar Deus, né, a gente quer facilitar os caminhos. Não, deixa eu facilitar para Deus aqui, vai que ele, né? Deixa eu facilitar. Vai que ele erra. Né? Vai que, de repente, ele não consegue entender o momento aqui da história. Porque, Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas a gente está vivendo uma pós-verdade. Tem um negócio que Deus está falando muito forte comigo, a gente vai trabalhar. Não sei se a gente vai, mas, enfim, é uma proposta que talvez a gente trabalhe isso na Semana Jovem, que é a questão do chamado da igreja. A igreja não foi chamada para dar opinião sobre nada. A igreja foi chamada para pastorear o mundo. Ah, mas o que vocês acham sobre isso? Não sei, filho. O que está acontecendo com a fulana? Vamos acolher. Vamos cuidar. Ah, mas o que vocês pensam? A gente não pensa sobre isso, meu amigo. Eu não vi Pedro emitindo nota, falando assim, olha, sobre a última fala do César, vamos aqui emitir uma nota oficial, a nota dos irmãos do caminho aqui. Vamos lá fazer uma nota oficial. Não tem. As únicas notas oficiais que você vê em Atos dos Apóstolos têm a ver com a comunidade cristã. Nós entendemos que antes nós entendíamos que o evangelho era só para os judeus, mas pelo depoimento aqui de Paulo e pelo depoimento de Pedro, a gente já está entendendo aqui, irmãos, que o negócio descambou. Perdemos o controle. E Jesus está mostrando para a gente, através do Espírito Santo, que ele prometeu que desceu, e desceu lá no Pentecostes, não sei quantos de vocês lembram disso, é que eu estou parafraseando o acontecido, porque eu imagino que tenha acontecido isso. Então os irmãos, encabeçado por Tiago era bispo da igreja de Jerusalém, e aí Tiago, irmão de Jesus, o irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, porque nessa hora o Tiago já tinha rodado, o apóstolo já tinha sido decapitado por Herodes. Então o Tiago, irmão de Jesus, que é o autor da carta de Tiago. Esse Tiago que está aí é o do irmão de Jesus, não é o apóstolo. É o irmão de Jesus. Irmão mesmo, irmão. Maria ali com José e tal, fez aquele negócio. E aí nasceu o Tiago. E aí aconteceu. Irmãos, nós estamos percebendo que o negócio descambou, perdemos o controle disso aí, e Deus está mostrando para a gente que o evangelho não é só para nós, não. O Pedro aqui está contando que o Espírito Santo desceu nos romanos, lá na casa do Cornélio.
pior, gente, o Espírito Santo desceu na casa de um centurião. Não é na casa do cidadão romano, não, desceu numa das autoridades que representam um poder militar de opressão. Desceu lá. E, aliás, o Pedro, no começo da história, contou aqui para a gente aqui, que ele estava orando e o cara mandou dizer para ele, porque o anjo do Senhor falou com ele lá. E o Paulo está dizendo aqui que nas viagens que ele fez aí, pela Grécia, viagens que ele fez para outras cidades, outras regiões, o negócio ferveu. Ferveu de uma tal maneira que pessoas, milhares de pessoas, estão no caminho, estão sendo discipulados. E Paulo vai ter que voltar agora, porque ele não desenvolveu líder. A igreja está lá, está sem liderança. Ele vai ter que voltar para lá agora, para fazer, para discipular agora líderes. Porque a igreja está sem líder. Por quê? Porque é melhor que uma igreja fique sem líder do que um líder que descambe ela. Porque, na verdade, o líder da igreja é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus. Vocês não precisam do Cris. Vocês não precisam do Cris, não precisam do Emerson, não precisam da Pri, não precisam do Carlos, não precisa de ninguém. A gente está aqui porque Deus foi misericordioso para sermos instrumentos de serviço para a vida de vocês. Agora, quem vocês têm que buscar? É o Espírito Santo. É o Senhor Jesus. E se a gente não atrapalhar esse processo na vida de vocês, a gente vai fazer grande coisa. Se a gente não atrapalhar o processo do Espírito Santo na vida de vocês, a gente vai estar fazendo muita coisa boa. Mas muita coisa boa. O problema é que tem uns pastores aí que é meio complicado. Então o que acontece é que Paulo tem que voltar para discipular novos líderes e os líderes da igreja nessas outras regiões. E, gente, então perdemos o controle. O Espírito Santo está bombando aí. E é o seguinte, isso aí é uma questão nossa. Alguém levantou no concílio de Jerusalém para dizer assim, escuta aqui, é a reforma da Previdência lá do César. O que a gente vai falar sobre isso? O que nós vamos falar sobre isso? Estou aqui zoando, tá? Isso não aconteceu, isso não tem na Bíblia nada. Isso não é assunto nosso, isso é assunto deles. Ah, mas e se eles decidirem uma coisa que contraria as Escrituras? Nós vamos continuar resistindo, mesmo eles falando que tem que ser assim. Se eles estão falando que é para não fazer, a gente vai continuar fazendo, porque é bíblico. E a gente segue a palavra apostólica de Pedro, que disse lá para o Sinédrio, é mais importante servir a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. Então vocês podem bater na gente. Vocês estão falando para a gente se calar, a gente não vai se calar. Vocês estão falando para a gente parar de fazer o que a gente está fazendo? Nós não vamos parar. Ah, mas vocês vão apanhar. Pô, quer que eu tire aqui na hora? O que é? Pode bater. E diz as Escrituras que eles apanharam e eles saíram glorificando a Deus porque Deus os achou dignos de sofrerem pelo Evangelho. Igreja que não é ameaça para a sociedade, não é igreja. Não é igreja. Que ameaça nós somos hoje para o Brasil? Para esse status quo maluco que a gente está vivendo já há anos. Que ameaça que a gente é? A gente tem até uma bancada no Congresso Nacional. A gente tem uma bancada chamada bancada evangélica, lá. Porque a gente achou que a gente estando no poder, a gente pode... Sabe por que a gente está no poder? Porque a gente quer controlar a vida das pessoas. E o Espírito nos diz aqui nas Escrituras que Ele não quer controlar ninguém. Ele não controla a sociedade, Ele controla pessoas. É o Espírito que diz. É o Espírito. Eu fui a Brasília falar num congresso. Não no congresso, nenhum congresso. Não no congresso, congresso não. Esse período de carnaval. Gente, desculpa, passou da hora. Que coisa maravilhosa que é aquilo lá. Tudo foi construído com um significado. Tudo.
tudo em Brasília, pelo menos ali na Praça dos Três Poderes, tem um significado, e tem uma importância, tem um valor. O Oscar Niemeyer, junto com o Atos, que foram os grandes pensadores de Brasília, eles edificaram aquela parte da cidade pensada, detalhe por detalhe. É uma coisa maravilhosa. Isso faz com que a gente ame muito mais o país da gente. E fique mais decepcionado ainda quando você percebe que os líderes desse país não honram toda essa memória simbólica que nós temos de história no Brasil. Você imagine vocês, eu estou passando num corredor, antes eu estava dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, eu saio, eu passo por um corredor, onde ali tem um recorde de jornal, onde está o presidente Costa e Silva sentado na ponta de uma das cadeiras do Congresso Nacional, quando ele fechou o Congresso Nacional no AI-5. Eu fiquei em estado de perplexidade, porque eu estava justamente num lugar onde a história aconteceu. Eu estava na frente de uma cadeira e de uma mesa onde há 30 anos, 31 anos, não, a nossa Constituição é de 20 anos? A nova Constituição, de 88. Em 88, né? Foi promulgada em 88. Não, foi antes. Foi antes. Isso, porque ele levanta, ele pega a Constituição e levanta. Eu estava diante daquela mesa. Então você fala, meu Deus, quanta simbologia. Quanta coisa bacana. O teto, tudo tem significado. O carpê, a mesa, a disposição dos negócios, tudo tem um significado. Você fala, gente, que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa. Você está na Praça dos Três Poderes e você tem o Congresso Nacional, primeiro, que é a Casa do Povo, e atrás do Congresso Nacional você tem o Palácio do Planalto e o STF. Você fala, gente... E tem uma coisa muito... Aí você entende, por exemplo, por que todos os prédios foram construídos as paredes de vidro. Você sabe qual é o significado disso? Porque todos os prédios foram construídos com paredes de vidro? Transparência. Que não tem. Que só ficou na simbologia, no caso, né? Ficou só na simbologia, mas estamos aí vivendo tempos complicados. Mas é isso, irmãos e irmãs. Deus nos chamou para a liberdade. Só fechando esse parênteses da viagem de Brasília, é porque é uma coisa que eu fiquei encantado e faz com que a gente pense também e reflita em muitas coisas. Então Deus nos convida para a vida. Que o Espírito Santo nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa tarde. Obrigado pela bênção da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, de fato, tem sido o nosso guia. O Senhor tem dirigido as nossas vidas. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza, que o Senhor haja na nossa consciência, para que tenhamos uma consciência livre, uma consciência do Evangelho e pelo Evangelho. Eu oro agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos e queridas. Deus os acompanhe em nome de Jesus. Amém.